lá vamos nós. Bom, na semana passada estávamos falando sobre a divindade Osson. E Osson, ou Ossain, que é mais conhecido por esse nome, Osson, é a divindade ligada ao axé das folhas, ao axé de todos os vegetais na natureza. Pertence a esta divindade, Osson. E ele seria o nosso médico, né, espiritual, que vai fazer as medicinas através das folhas, não só para se beber, mas também para tomar os banhos, para a troca de energia do seu campo áurico. Então, o detentor de todo o conhecimento das folhas da natureza é Oromilá, juntamente com Ossan. O portador do axé das folhas é Osson. Mesmo todas as divindades tendo as suas folhas, Osson, ele é o dono de todo o axé das folhas. Então, quando a gente vai começar a louvar uma divindade, né, temos que evocar algumas cantigas. E essas cantigas são cantigas relacionadas às folhas, né, dentro do culto. Toda folha tem uma função espiritual, energética e medicinal. E quando nós sabemos evocar aquela folha, despertar o axé daquela folha, nós iremos extrair dela uma quantidade de axé muito maior do que simplesmente uma pessoa comum vai lá e utiliza aquela folha. Então, através dos cantos, das evocações e daquele axé, nós iremos conseguir muito mais axé de uma folha. Babá, que chá o babá recomenda para gripe, sistema imune baixo? Olha, gente, uma das coisas que é muito bom para aumentar o sistema imunológico, assim, de todo mundo, ele é considerado o melhor anti-inflamatório, é o anti-inflamatório mais potente da Terra, de forma natural, tá? Todos da família dos gengibres são excelentes para isso, tá? Mas o ideal é o cúrcuma. Você consumir o cúrcuma pela manhã, um pouquinho, né, misturado num pouquinho de água, né? Pode ser água morna, tem gente que mistura isso na salada, vai misturar isso no arroz, também é muito bom o cúrcuma, tá? O cúrcuma, ele é um anti-inflamatório, ele é o anti-inflamatório mais potente da natureza. Inclusive, na Índia, é onde tem a população per capita menor do mundo nos casos de Alzheimer e de Parkinson. E eles atribuem isso devido ao uso do cúrcuma, que é um anti-inflamatório natural. E tudo que é natural assim, né, a gente utiliza e tem um poder maior porque nós utilizamos o axé dos orixás. Então, nós que somos dos orixás, o ideal é sempre estar utilizando medicinas mais naturais. Tá? Axé, só um minutinho. Então, para melhorar o sistema autoimune, com toda certeza o cúrcuma é um dos melhores que tem. Ó, uma pergunta aqui rapidinho. O sonho só pode ser cultuado por homens? Não, tá? Tanto por homens quanto por mulheres. Existem muitas mulheres iniciadas em Osson, tá? Inclusive, uma das sacerdotisas mais famosas do Brasil foi a mãe Olga do Alaqueto, né? Que ela era uma sacerdotisa de Osson, tá? É uma divindade muito poderosa. Axé, que Fá abençoe. Bom, vamos lá. Baixei o sonho. Achei iriu. Bongo, assau, cri, 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 cri. O sonho é tchala, puta, achei iriu. E pamaleate o sonho. Todas as cantigas de folha são chamadas saçanhas. E essas saçanhas é o ato de nós evocarmos aquela folha para extrair o seu axé medicinal para a gente utilizar. Ou para a sacralização de um assentamento de orixá, ou para sacralizar o corpo, ou para uma outra função dentro do axé. Então, uma das folhas principais assim que a gente sempre utiliza é a folha de peregum. A folha de peregum,
é conhecido porque pertence ao orixá Ogum e também ao Ossan, mas ela é uma folha encantada que serve para inúmeros orixás. Entre eles é Egbé também, sociedade espiritual. E é até bom você ter um pezinho de peregum dentro de casa, mesmo que seja em apartamento, desde que ela pegue aquele pouquinho de luz indireta ali, ela também vai bem, tá? Então, a folha de peregum, que é uma folha comprida, fala que em cima da sua folha a gente acha cura. Debaixo da folha a gente acha, né, a doença. Lembrando que entre um remédio, né, aí o veneno tem a ver com a dosagem, mostrando que na natureza tudo tem essa dualidade. Então é através da cobra que tem o veneno, mas é através do veneno da cobra que a gente faz o soro para a própria picada da cobra. Então neste processo é utilizado não só a cobra, mas alguns animais para se fazer esse soro. Então veja que a natureza ela se equilibra, tá? E a folha de peregum, ela é uma folha também conectada aos ancestrais, aonde a gente pede a proteção dos ancestrais. Da mesma forma que o vento vem forte ali no pé de peregum e ele não tem galhos, ele só tem folha, ele dança na frente do seu inimigo, que seria o vento. Mas ele dança ali mostrando que as adversidades que vêm no caminho do peregum, ele vai burlar, ele vai desviar, ele vai dançar. Então, da mesma forma, nós, quando nós temos os problemas, nós temos que ter a astúcia do peregum, para quando vier o vento, a gente poder também se movimentar e dançar. Tem um verso dentro do Obessá que ele fala muito do peregum e da importância do peregum e como ele foi usado como uma roupa de proteção, tá? Que é assim, Obessá, Obessaraçara, Obessorossoro, Adifafum peregum sum sum. Tumoraia, o omoticu-ticu, peregum adaxócina, ela é do Nidaxó. Então esse também é um verso que ele vai falar do poder sobrenatural das folhas sagradas dentro do culto. Por isso que é importante nós conhecermos sobre as folhas. Então vamos louvar o sonho e as folhas. Acheiro. Baixei o sonho. Baixei peregum. Peregum alawatitu. Peregum alawatitu. Peregum alawatitu. Peregum alawatitu. Babá peregum alaxola rim. Peregum alawatitu. Peregum alawatitu. Peregum alawatitu. Babá peregum alaxola rim. Peregum alawatitu. Aí uma outra cantiga onde a gente vai fertilizar a água com a folha. Bai semi semi.
afi se mi seje babawa osain jeweje babawa osain jeweje afi mi seje babawa osain jeweje babawa osain jeweje afi se mi seje babawa osain jeweje babawa osain jeweje babawa osain jeweje. Acha, pessoal? É só um pouquinho, né, de orim, de cantos, né, de folha de ossan. Essa cantiga foi na tradição. As outras são cantigas mais populares que a gente canta em sasanhas, tá? Que é para evocar o ossan e o poder de todas as folhas. Nesse ritual chamado sasanha, popularmente aqui no Brasil, na realidade é o ato de nós evocarmos as folhas, evocarmos o axé que está dormente na folha para ativar o seu princípio ativo. E todas as folhas pertencem ao ossan, mas também pertencem aos outros orixás. Então nós temos folhas, né? Efon, que são folhas do ar. Nós temos folhas da terra, que é chamado folhas ilê. Nós temos folhas inon, que são chamado folhas de fogo. Folhas da água, que são chamadas folhas omim, e aí por diante, tá? Cada erva diferente tem a sua sasanha única? Sim, normalmente toda folha vai ter a sua encantação, tá? Mas de qualquer forma, quando a pessoa ela não sabe todas as invocações de toda folha, só precisa louvar o ossan para ele ativar esse axé da folha. Mas cada folha tem um tipo de canto que vai te trazer, né, ali o poder. Por exemplo, para Oxum, tem uma cantiga de Oxum, que é uma folha de Oxum. Pertence ao ossan, mas é de Oxum, que é o ABB, que é aquela folha redondinha que normalmente a gente se encontra perto de praia, sabe, em lugares bem úmidos, que ela dá uma folha bem redondinha, assim, brilhante, e é só um chapéuzinho. Esse é o ABB da Oxum, que seria o espelho da Oxum. Né? Então, todos os orixás, que nem eu cantei, oiá kika kika, oiá balé, oiá kika kika, oiá balé, eu e pelo sangue, eu e codidé, oiá kika kika, oiá balé. Então, oiá é nhansan, oiá kika kika, oiá balé. Então, ela que fez o vento e espalhou as folhas de ossan. Então, tudo são lendas, tá? E tem folhas que estão conectadas aos orixás, como essa folha, a bebê de Oxum. Então esse ABB de Oxum, até quando a gente dança, é como se Oxum estivesse se vendo ali no espelho para se refletir a beleza, a sorte, o caminho. Então quando tem essa folha, a gente vai cantar esta cantiga assim. E ABB, ABB, nimbo, ABB, nimbo. E ABB, ABB, nimbo, ABB, nimbo. E ABB. Ajaúna fururu, ajaúna fururu, ejo araina. Ajaúna fururu, ajaúna fururu, ejo araina. Arauairu puiçu, arauairu puiçu, arauairu puiçu. Então esse é só um exemplo, tá? De folhas. Ó, aqui, por favor, conte para nós a folha de iroco. Dizem que é uma folha perigosa. Não tem nada de perigo. É que eu não vou largar a live agora para ir lá tirar uma folha do iroco para mostrar para vocês, tá? Que chama Melissa celsius, que é a verdadeira árvore de iroco que é utilizado, né, na Irobalândia pelos Yorubás, tá? Aqui no Brasil é utilizado a gamela branca, tá? Para substituir, né? Agora a Melissa celsius, que é o verdadeiro iroco, ela é muito boa, essa árvore, e ela também tem uma função importante na natureza, porque ela é uma planta que ela
purifica o ar, ela purifica o ambiente. Então até em alguns países estão se plantando essa árvore justamente por essa questão ambiental, de limpar, né? Suas folhas têm o poder de fazer uma limpeza no ar atmosférico também, tá? Axé. Motumbaxé, que Fá abençoe. Iroko é um orixá muito importante. Axé. Luciana, bom dia. Axé, que Fá abençoe. Então, né, nesse sentido de folhas, é uma vida inteira aprendendo sobre isso, sobre os cantos das folhas, sobre evocar o sonho, não só porque o sangue ele detém o axé, não só das folhas, mas das raízes também. Então, todo tipo de medicina é feito com o sangue. O sangue seria um curandeiro ali, um pajé, né? Um pajé curandeiro que mexe com as raízes e com as folhas para fazer as infusões, as medicinas, para ajudar ali a comunidade. Porém, todo orixá tem o axé da sua folha também, que foi que Ossan deu esse axé para os orixás para que eles pudessem ter as suas próprias folhas e o seu próprio axé. Mas sempre a divindade principal que nós vamos evocar para extrair esse axé é Ossan. Axé. Bom dia, que Fá abençoe. Quando nós falamos desta divindade Ossan, acaba que não tem muito material de forma profunda, mas para entender, Ossan ele é como se fosse um feiticeiro das matas. Sempre nas suas histórias mostra mais esse orixá isolado dos demais orixás no seu campo de energia, que seria a floresta. Então Ossan ele seria um encantado da floresta e que outros seres, né, que vivem naquele ambiente, né, respondem ao Ossan. O senhor indica ervas para a limpeza espiritual de um ambiente? Sim, só que, né, o correto sempre seria nós consultarmos isso para ver que tipo de frequência que tá, para saber qual que seria o melhor diagnóstico, tá? Mas até uma limpeza que eu indico para todos vocês é uma limpeza com uma defumação africana chamada turari africano, tá? O turari africano, isso é uma casca de árvore africana que já vem com uma resina nela, é o turari africano, tá? Depois eu vou pedir para deixar no link, né, o contato da loja de orixá, que é uma loja que tem esses materiais para que vocês possam procurar. Vocês procuram onde quiser, mas lá também tem, fica mais fácil, tá? Porque dependendo de quem é longe, assim, de outros estados, eu sei que eles mandam também pelo correio. Então, o turari africano é muito bom para fazer defumação na casa. O único detalhe é que o turari ele deve ser utilizado após as 18 horas. Então, após as 18 horas, você faz um braseiro, tá? Abre a sua casa, janelas, portas, abre porta de guarda-roupa, de armário, passa aquela defumação toda, depois já vem fechando. Essa seria uma das melhores defumações para trocar energia e trocar cargas que estejam no ambiente, tá? O ideal seria fazer durante 3 noites consecutivas, após as 6 horas da tarde, tá bom? Axé. Logunedé tem alguma folha específica como Oxum? Todos os orixás vão ter uma folha específica, tá? As folhas de Logunedé tem épocas que você vai utilizar as folhas de água, que é ligado, né, a Oxum, e também vai usar folhas de terra, depende para o que vai se fazer. Todos os orixás a gente vai associar as folhas conforme, né, a energia do seu local primordial. Axé, que Fá abençoe. Axé. Então, Ossan é a divindade das folhas, é o orixá médico, né, dos pobres, no sentido de que a gente utiliza a própria farmácia da natureza para que a gente possa alcançar ali um equilíbrio emocional, espiritual, tá? E material também, porque se o corpo não estiver bem, ele não vai responder às expectativas daquilo que você precisa.
Imagine que você precisa ter energia para trabalhar o dia inteiro e a energia que você tem dá para 3 horas de trabalho. Então nós utilizamos também as folhas para repor esse axé no nosso campo de energia. A defumação africana chama turari, 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 tá? Turari africano. Dizem que não todos os sacerdotes sabem cultuar Ossan e Oxumaré corretamente. Isso se dá ao pouco conhecimento que tem pela complexidade do culto? Sim, e também porque são orixás que o culto é mais restrito. E por ser orixás encantados, né, é mais raro ter filhos destas divindades. Por isso que não tem tanta ênfase em cima do culto. Então, por exemplo, quando a gente pega Oxum, Oxum é uma energia muito popular, assim, no sentido de chamar e a energia vem. Porém, dentro do culto, mesmo não tendo filhos ou sacerdotes de Ossan, que é mais raro, toda casa precisa cultuar Ossan, tá? Precisa saber manipular as folhas, né? Devido até aquele ditado iorubá que é muito comum, Kosi Ewe, Kosi Orixá, que sem folha nós não temos orixá. Então a folha é o primeiro elemento para que possa existir toda essa energia que nós cultuamos orixás. Bom dia, babá. Essa semana um babalaô jogou os búzios para mim e disse que eu sou uma bruxa. E o que isso significa? Ele mandou eu tomar banho de um monte de folhas, cana, bom, não sei, tá? É complicado, porque se você jogou com babalaô e ele já jogou búzios, já começa que tá meio complicado aí, porque babalaô ele vai jogar o opelé e fá. Babalaô ele vai jogar o opelé e fá e o iquim e fá. Babalorixá que vai jogar o jogo de búzios. Provavelmente ele deve ter visto algum Odu ligado ao Sá, que fala das mães ancestrais e falou que você é uma bruxa. Gente, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque toda mulher é bruxa, toda mulher é descendente das bruxas, toda mulher veio do útero da criação, todo homem também, tá? Se todo homem veio de um útero, que veio da panela da criação da bruxa, todo homem também é descendente da bruxa, tá? Porque eu vim de dentro do útero de uma mulher. Então, este princípio, né, vai falar que a mulher é uma bruxa, porque ela gera uma vida dentro dela através do seu útero. Mas provavelmente deve ter visto uma energia ligada ao Sá, que é ligada a Yami, e disse isso, tá? Agora tem que entender o que é, até porque muitas vezes quando aparece essa energia, às vezes não é, às vezes de forma tão positiva. E sempre que a gente costuma mexer com essa energia, requer fazer ebó que tenha egé, sangue, tá? As folhas têm o sangue verde, mas é outro tipo de energia. Axé. Vamos lá. Gente, tem que tomar até cuidado com essas questões, porque hoje ficou muito na moda algumas divindades, como Yami, Adje, que é a divindade do dinheiro, Exu Sigidi, que é aquela divindade cheia de prego. Então, tem sempre algumas divindades da moda, tá? Como no candomblé já teve a moda de ser de Logum Edé. Então tinha época que todo mundo era de Logum Edé. Depois todo mundo começou a ser de Otim, né? Que é como se fosse uma qualidade de Oxóssi, né? Dentro do candomblé, mas é uma outra divindade. Mas aí todo mundo ficou sendo de Otim, de Boalama, e aí vai. Então a gente sempre vai ter os orixás da moda, né? Que o pessoal tá falando. Tem que entender que essas energias, né? Principalmente das mães ancestrais e a Mioxolongá, é uma energia que todo ser humano tem que cultuar para estar em equilíbrio, porque é uma divindade que pintou o sangue de vermelho. Então o sangue corre nas nossas veias, tem a ver com as nossas energias, tem a ver com os nossos hormônios, tem a ver com tudo, tem a ver com a vida. Então às vezes as pessoas colocam muitas coisas errôneas em cima desses cultos, tá? Vamos lá. Isso, Turari, exatamente. Babá, qual folha é ideal para Ossé Nozibás? Isso depende, porque depende muito do orixá. Então, cada orixá ele pode variar, né, devido ao seu axé. Então, tem orixá que é heró, é calma, então é folha heró. Tem orixá que é ligado ao fogo, então são folhas do fogo. Então, por isso que tem que entender essa complexidade, né, sobre as folhas.
Axé. Sim, toda mulher é uma bruxa ou feiticeira. Perfeito sua colocação. Na minha primeira consulta, os búzios me falaram isso. Só compreendi de fato o que era quando fui consultar Ifá. Axé. Pessoal, às vezes as pessoas, não estou falando que é o caso desse sacerdote, mas às vezes as pessoas colocam medos nas outras devido a isso, né? Devido a Yami. Todo mundo teria que cultuar Yami. Todo mundo veio do útero da criação. Todo mundo tem sangue correndo no corpo. E é por isso que, às vezes, essa energia das mães vai mais vai desequilibrar mais em algumas questões da vida, como alimentação, hormônio. Isso pode te trazer problemas de ganho de peso, de pensamentos repetitivos. Então, às vezes, por isso que é importante o culto dos orixás e compreender, porque às vezes você está com um problema e você acha que você vai fazer um ebó, uma macumba ali, porque Yami está te atacando, e na verdade Yami, entre aspas, pode estar te atacando. Não existe esse ataque, é que nós, seres humanos, acabamos falando mais dessa forma para uma compreensão melhor. É que nem a gente fala, vamos ter que fazer um ebó para Exu, para algum. O Exu não precisa comer, ele tem a natureza para se alimentar. Quem precisa daquela energia, quem precisa daquele axé somos nós. Então, quando precisa alimentar uma energia, é para ativar aquela energia para que isso seja utilizado para nós. Então, nós temos que ter uma compreensão melhor de tudo isso. Lembrando que dependendo do alimento que você está colocando para dentro, isso já vai te desequilibrar com essas energias das mães, tá? Dependendo do que você está se alimentando, aquilo ali já vai mudar os seus pensamentos também. Lembrando que nós somos seres triunos, tá? Tem a alma, temos os espíritos e temos o corpo. E tudo isso tem que estar em equilíbrio. Bababagre africano é bom para quê? Somente para Ori e onde eu compro. Pode pedir depois o contato da loja de orixá lá no instituto para o pessoal te passar, que lá você acha esse bagre africano seco, tá? O bagre africano ele tem várias utilidades. Você pode utilizar no seu Ossé Ifá quando você é iniciado. Utiliza-se também para Ori, mas você não vai fazer o seu próprio Bori, né? Isso é um sacerdote que tem que fazer. O peixe, ele tem a cabeça em formato de flecha, no sentido que ele corta a água. E a água seria a maior fúria que existe na natureza. Então, o peixe com a cabeça em formato de flecha, ele vai cortando e atingindo seus objetivos. Por isso que às vezes a gente está com alguns problemas na vida e não encontramos a solução, a gente precisa do axé do peixe. Outra coisa, o peixe, o bagre africano, ele é um peixe semipulmonado. Então ele tem uma resistência muito grande. Dependendo das condições, esse peixe ele consegue ficar fora da água até quase 24 horas e não morre. Tá? Só morre porque a pele seca e aí seca ali. Mas se ele estiver num ambiente mais úmido, mesmo fora da água, ele consegue ficar muitas horas fora da água e vivo. Então ele consegue ficar em um outro ambiente também, uma pequena adaptação da sua natureza. E com isso a gente vai trazer o axé deste animal para a nossa vida e para o nosso caminho. Por isso que aqueles que são iniciados e sabem manipular isso através do seu Ossé, jogando o Bi, vai saber se há necessidade de utilizar isso em um Ossé ou não, tá bom? Axé. Bom dia, papá. Posso tomar banho energizante junto com o da água de coco marrom? Com toda certeza, tá? Então tem algumas folhas que não tem contraindicação. Babá, que tipo de folhas podem trazer mais equilíbrio para os filhos de Exu, folhas de Fá? E, gente, aí é muitas folhas, tá? Porque mesmo a gente reconhecendo folhas, por exemplo, o manjericão, que eu estava falando na semana passada, é uma folha maravilhosa, cheirosa, tudo, mas dependendo de como você está, não é aconselhável tomar banho de manjericão, porque isso daí pode começar até startar algum tipo de depressão, dependendo de como você está. Por isso que a gente só usa folha depois que a gente tem um certo conhecimento. Esse negócio de ficar combinando folha da nossa cabeça não é muito bom. Mas um banho energizante que a pessoa pode tomar junto com água do coco, pode sim. E uma folha indicada para isso seria a folha da fortuna, tá? A folha da fortuna ela não tem contraindicação.
E é muito boa, tá? Para equilibrar a cabeça, trazer calma, trazer equilíbrio. Isso é muito bom. Babá, minha linha de ancestrais que sei é de tatá, bisavós e avós. É isso aí. Todos nós temos essa linhagem, porque a gente herda até 7 gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe. Que isso daí é o que hoje em dia está muito popularizado numa técnica que é a constelação familiar. Mas isso já vem desde os primórdios lá do Ifá, onde a gente herda essas 7 gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe. E o número de ancestrais que vai estar por trás de você é 254 energias. 255 com você, 256 com seu Odu, que voltamos aos 256 Odus de Fá. Então veja que tudo volta nessa ancestralidade. Axé, vamos lá. Bom dia, babá, sou filha de Obá. Você poderia falar um pouco sobre a quisila de folha desse orixá na sua visão? Ixi Maria, esse orixá é um orixá bem complexo, tá? E poucos sacerdotes sabem manipular essas folhas, tá? Para esse orixá. Mas uma folha, né, que se utiliza, que é boa para esse orixá, é o chapéu de couro, tá? Que é uma folha redonda, que era muito utilizada também para Oxum, aqui dentro do culto, que era até confundida com uma outra folha de Oxum. Então o Obá, né, esse chapéu de couro é uma folha legal para Obá, associado com outras coisas, é claro. O que posso fazer para me ajudar? Que tipo de banho? Moro no interior de Minas Gerais, verão e poucos recursos. A folha da fortuna, tá? A folha da fortuna, ela é a melhor folha que tem, sem contraindicações, tá? Babá, pode falar do banho de caldo de cana? O banho de caldo de cana, normalmente nós utilizamos por prescrição de Fá, quando nós temos algum desequilíbrio com sociedade espiritual, é Belorun. Então se toma banho de caldo de cana puro, normalmente uma vez por ano. Você toma esse banho da cabeça aos pés, uma vez por semana não, pode tomar cada 15 dias, uma vez por mês, da cabeça aos pés, fica com esse banho alguns minutos no corpo, depois pode tomar o seu banho de higiene por cima, tá? Isso é principalmente quando aquela pessoa ela começa as coisas, não termina, tá empolgado, a empolgação vai embora, né? Tá tudo certo, aquelas coisas param pela metade. Então, para dar uma continuidade disso, o banho de caldo de cana é atrativo para estas questões, tá? Babá, bom dia, o senhor tem previsão da próxima turma de jogo de Obi? Gratidão. Estamos verificando isso daí, eu vou ver se na semana que vem eu já trago informações mais concretas sobre isso, tá? Não só sobre o Jobi, mas algumas novidades aí para vocês, tá? Relacionados a esse aprendizado mais profundo comigo, tá bom? Babá, tem algum chá que pode ajudar a fechar o portal? Então, gente, aqui tem várias coisas. Agora, que portal? Que portal que foi aberto? Aí depende, entendeu? Babá, brilhantina no banho de folhas serve para quê? Brilhantina, ela é uma folha aeró, tá? É uma folha calma que ela tem energia da água e da terra também, tá? Ela é utilizada como uma folha atrativa, para que a sua energia esteja atrativa. Bom dia, babá. Quem é Exu Aqueçan? Gente, Exu é uma coisa só. Nós temos uma divindade chamada Exu. Exu é um único, primordial. Só que esse Exu, ele vai se dividir em inúmeros aspectos, tá? Em inúmeros aspectos da natureza. Então imagine, Exu como um médico. Então quando a gente olha um homem todo de branco ali, a gente vai olhar para aquele ali e vai falar, provavelmente é um médico. Pode ser um dentista, pode ser um fisioterapeuta, mas digamos que seja um médico. Então a gente bate o olho naquela pessoa todinha de branco e a gente olha assim, nossa, é um médico. Só que nós não sabemos que tipo de médico é aquele. Se ele é um pediatra, se ele cuida de crianças, se ele é um oncológico, se ele vai mexer com pessoas com câncer, se ele é um dermatologista, se ele é um cirurgião plástico, se ele é um clínico geral, enfim, tem várias especialidades dentro da medicina. Então esses nomes que você vai ver ligado a Exu e algumas outras divindades, como Exu Marabô, Exu Aqueçan, Exu Olobé, Exu Agbá, Exu Oxeturá e aí por diante, isso são como se fossem qualidades
da divindade Exu. É como se fosse uma especialidade. Então esse médico Exu, ele é um cirurgião plástico. Esse médico Exu, ele é um clínico geral. Então digamos que Exu é como se fosse um diamante e cada fragmento desse diamante, cada parte lapidada desse diamante, ele vai ter uma função. Então esses nomes de Exu é como se fosse essa função. Então a Quessan, ele normalmente é utilizado como o Exu da entrada do mercado, tá? Do Olodjá, Exu Olodjá, aquele que está na porta do mercadão para trazer um movimento para o mercado, para o comércio, tá? Normalmente ele é um Exu associado ao protetor do comércio, da entrada da cidade ali do comércio, tá? Do mercadão. Axé. Babar banho de folha de mamona é bom para abrir caminhos profissionais? Não, é péssimo, tá? Não utilize folha de mamona. Folha de mamona, ela é uma folha de descarrego que se só utiliza em casos específicos. Inclusive a folha de mamona, ela tem uma toxicidade muito grande, tá? Na própria folha, você quando bate a folha de mamona, por exemplo, no liquidificador, você bate 3 folhas de mamona em 300 ml de água, coloca um pouquinho de detergente e deixa aquilo decantar por 2, 3 dias, você tem ali um inseticida para matar pragas, principalmente de outras plantas, tá? Então a folha de mamona não é muito utilizada em banhos, tá? É utilizado em alguns banhos de descarrego, mas depois normalmente vai se utilizar outro banho em cima para tirar a ação da mamona, tá? Para abertura de caminhos tem outras folhas mais interessantes, tá? Mas é aquilo, mesmo de boa intenção, o inferno tá cheio. A gente vai sempre utilizar banhos de folha por prescrição, tá? A gente não fica tomando banho de folha discriminadamente porque deu vontade. A não ser banho de folha da fortuna, que é folha zero. Por isso que lá no início eu falei, tem folhas Efon, que é folhas de ar, tem folhas Ileque de terra, tem folhas Omi, que é da água, e aí vai. E dentro disso tem folhas calmas, tem folhas neutras, tem folhas quentes. Então esse daqui é um mundo de estudo só sobre as folhas, tá? Babá, o que posso fazer para ter prosperidade? Porque todos os assuntos foram pessoas, até onde conheço, pessoas maléficas que matavam os que roubavam e não tinham múltiplo escrúpulos. Bom, primeira situação para você. A gente não agarra a prosperidade. A gente tem que adquirir as informações para que a gente possa buscar a prosperidade na nossa vida. E é por isso que tem pessoas que ficam lá mentalizando, jogar na Mega Sena, ganhar na Mega Sena. Então isso, para quem é do IFA, é a mesma coisa da probabilidade ser neutra. E outra coisa, se você pega os antigos ganhadores da Mega Sena, todos eles estão muito piores do que antes de ganhar os prêmios, tá? Significa que o dinheiro não é a solução, essa prosperidade não é a solução. Se você não tiver essa energia para conquistar e preservar essa energia de você, ela vai embora. É como eu vejo muitas pessoas hoje montando a Dje, né? Se não é uma energia que você tem ali no seu caminho, você vai ter aquilo ali vai ser um bando de concha de enfeite, porque não vai ter a Dje ali. Às vezes a sua Dje é Exu, às vezes a sua Dje é Ogum, às vezes a sua Dje é Iemanjá, às vezes a sua Dje é Oxum. Então nós temos que entender isso. Primeiro caso, ninguém é santo e ninguém está aqui na Terra a passeio. Eu acho que ninguém chegou lá em Deus e falou, olha, vim para a Terra para passar por privação, para me passar fome, para me morar debaixo da ponte. Eu acho que ninguém escolheu isso no céu para vir para a Terra. Então tudo tem a ver com... Parte disso tem a ver com a nossa genética, parte disso tem a ver com a nossa epigenética, parte disso tem a ver com o nosso fenótipo, tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com o ambiente, tem a ver com as pessoas que você se associa, mas a melhor forma de você corrigir o seu caminho é consultando o Ifá, para que Ifá encontre qual que é a repetição que você está vivendo e através dessa repetição você receber orientações sobre o seu destino, tá? Não existe milagre.
O milagre é a sua própria vida. Agora existe sim procedimentos para que você vá mudando a sua frequência, e a partir da hora que você muda a sua frequência, você vai atrair outras coisas para a sua vida. Por isso que assim, toda segunda-feira, às 6h02 da manhã, nós temos um encontro aqui que é o nosso Clube 6h52. Mas na realidade é uma frequência que vocês estão acessando nesse horário, às 6h02 da manhã até às 7 horas da manhã, que é normalmente o horário que eu fico. Então vocês estão caçando algo aqui. Então vocês estão caçando um conhecimento, uma informação e principalmente, inconscientemente, todos vocês estão caçando uma frequência de energia, que é isso que eu estou emanando. Por isso que eu rezo para o meu clube, porque são pessoas que estão ali na minha mesma frequência. São pessoas que acordaram cedo para ouvir essas informações, para despertar o seu ori. Normalmente na segunda-feira é o dia que todo mundo começa a reclamar da vida, não é verdade? Todo mundo reclama, ai meu Deus. No domingo todo mundo já começa a ficar depressivo, ai amanhã começa a semana. Mas para os Yorubás é o melhor dia da semana, que é o Ojoji. Se a gente já começa ela numa frequência alta, a gente já está ganhando a nossa semana. Por isso que é importante você também estar na frequência de outras pessoas que está aonde você quer chegar, tá? Você precisa desse patrocínio. Isso é extremamente importante para o nosso crescimento. Se o ambiente onde você está, ele não está condizente ou não está propício para aquilo que você está buscando na sua vida, você precisa mudar de ambiente, você precisa mudar de frequências, de pessoas que estão do seu lado. Né? Eu já falei muitas vezes aqui que você é a média das pessoas que estão na sua volta. Por isso que é importante você não só aprender, né, esse conhecimento aqui. Ó, tem pessoas aqui, ó, nós temos 230 pessoas. Tem pessoas que acham que isso daqui é a nova malhação. Vem aqui toda segunda-feira só para ficar ouvindo, né, o babá falando, as perguntas, é legal pra caramba, mas às vezes nesse tempo todo nunca tomou uma atitude de fazer nada de diferente, ou de anotar esses conhecimentos, ou até mesmo de fazer uma consulta, de procurar. Mas toda segunda-feira ele está ali buscando aquela energia. E é por isso que eu falo, cada um está numa frequência diferente, cada um está num objetivo diferente e cada um pega aquilo que dá conta. Isso significa isonomia, né? Que cada um está numa frequência e está num momento diferente da vida. Por isso que nós temos que ter congruência com aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, tá? E uma das formas melhor de se cuidar de uma forma simples é aprendendo sobre o axé das folhas, tá? A caridade, muitas das vezes, né, principalmente para o Ossan, ela não é tão bem vista no sentido que tudo tem que ter uma troca de energia, tá? E é por isso que algumas pessoas vão se identificar com isso, principalmente aqueles que trabalham na Umbanda. Então, na Umbanda que prega muita caridade, às vezes o caboclo vai lá, passa um banho para aquela pessoa, fala, ó, toma banho com isso e com aquilo. Aí o que acontece nessa caridade? Passa 1, 2 semanas, a pessoa volta lá para tomar um passe com a entidade de novo, e aí quando é perguntado do banho, ela não tomou o banho. Então isso é a caridade. Tem coisas que quando vem de graça, a pessoa ela não dá o determinado valor e aquilo vai embora de graça, ela não dá valor àquilo. É o que os antigos falam de dar pérola aos porcos. Os porcos, eles não sabem o que é uma pérola. E como o porco, ele pisoteia as coisas, ele vai pisotear ainda aquela pérola, vai quebrar aquela pérola ela vai ficar cortante, vai cortar a pata ainda do porco, e o porco ainda vai te xingar por conta que você colocou aquela pérola lá. Então nós temos que entender que no mundo está cheio de pérolas aos porcos. E nós temos que cada vez mais aumentar essa frequência, entender esses princípios para que a gente possa crescer, se desenvolver. O nosso objetivo dentro do Ifá e dos orixás é a nossa evolução. E é por isso que os orixás, eles já erraram muito dentro das suas histórias para nos deixar um manual
daquilo que deu certo, daquilo que deu errado e daquilo que nós devemos, né, fazer no nosso caminho para crescer. Porque na hora que a gente aumenta a nossa frequência, a gente vai se destacando da frequência que nós estávamos, nós vamos levando outras pessoas nesta frequência. Por isso que se você é a pessoa que primeiro acorda dentro da sua casa, você tem a missão de salvar todo mundo que está aí dentro da sua casa. Você é o primeiro. E não tente mudar as pessoas, né? Falando, faça isso, faça aquilo, olha o que você está fazendo. Mas sim mudar as pessoas pela sua inspiração, por aquilo que você já faz na sua vida, e aí você serve de exemplo para outras, tá? Axé. Podemos limpar a casa com um banho de espada de São Jorge? Pode, né? Espada de São Jorge como uma limpeza para casa não tem problema, tá? Mas como uma defumação, o turari seria bem melhor. Babá, qual banho o senhor indica para tomar banho pelo menos uma vez por semana? Só a folha da fortuna, tá? Porque sem conhecer a pessoa, a energia, o que é, a folha da fortuna não tem contraindicação. Aquele banho coringa que temos que ter em um dia. Sim, folha da fortuna. Babá, o banho ou chá preto pode usar mate chá verde? Não, tem que ser o preto e ele é um banho de descarrego. Então quando se utiliza ele, tem que se utilizar algum outro tipo de folha para atrair energia ou pelo menos o banho de coco, tá? Minha esposa está recebendo tanto pombogiras e acabou vindo coisa ruim e disse que o portal dela está aberto, por isso que veio. Entendi. Tá, aí o contexto muda totalmente, tá? Tem que entender que infelizmente em muitos terreiros hoje em dia, às vezes a pessoa acha que tem uma entidade ali, mas na verdade tem uma quiumba incorporada. Tudo que é em excesso acaba trazendo desequilíbrio, tá? Na realidade, na minha visão, o que ela precisaria é de um ebó, não de um banho, mas sim de um ebó para colocar o destino em ordem e equilibrar toda essa mediunidade, tá? Porque infelizmente tem pessoas que começam a incorporar de forma assim, direta, daqui a pouco a sua própria personalidade está misturada com daquela entidade. E isso, para a visão do Ifá, é uma fraqueza espiritual, porque nada pode tirar a sua consciência. Babá, se uma pessoa chega até o senhor, porém essa pessoa já veio da Umbanda, tem uma Exu, entidade pombagira, o senhor cuida dessas energias? Dentro do Ifá e dos orixás não existe, digamos, o caboclo, o preto velho, o baiano, o boiadeiro, essas energias, tá? Por isso, às vezes, você vai em uma casa de Ifá e fala, não, agora que você está em Ifá, no orixá, você não precisa mais das entidades. E aí vão até te indicar jogar tudo no lixo, como aconteceu alguns anos atrás de uma pessoa que chegou aqui com aquelas gaiolas na perna, sabe? E que ele foi num sacerdote, o Babalaô, disse que ele tinha que fazer um ebó de caçamba. O que é o ebó de caçamba? Contrata uma caçamba na porta de casa, aquelas caçambas de entulho, pega todos os assentamentos dos seus capeta, que é os seus caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, Exu pombagira, e joga tudo na caçamba, porque agora você tá no Ifá, tá? Só que essas entidades são entidades nossas, aqui da nossa terra. E às vezes são entidades que até nasceu com você. E se não tiver uma permissão dessas entidades aí, não há Ifá no mundo que resolva o seu problema também. Por isso que a gente tem que entender aquilo que está dentro do destino da pessoa. Se for o caso de você ter que cuidar dessas entidades, nós cuidamos de uma forma energética dessas entidades, te ensina até como você cultuar essas entidades em tempos, para que você cultue o seu Ifá e o orixá, isso não tem problema nenhum. Aqui na casa nós temos inúmeros filhos iniciados em Ifá e orixá, que são sacerdotes de umbandas e incorpora suas entidades semanalmente, faz o seu trabalho e isso não tem problema nenhum, tá bom? Axé. Bom dia, babá, só agradecimento, fui e fiz algumas coisas que você uma vez só, mudei muito meu jeito de ver a vida, minha casa inteira, até as cores. Hoje estou muito mais centrada em mim e na casa, e com todo. Axé, Rosidete, valeu, obrigado, axé, que abençoe. Bom dia, babá, indique uma folha para o Ossé de Oiá. Oiá tem várias folhas, mas uma folha catinga de mulata, uma das melhores folhas para Oiá.
Maria Sem Vergonha também é muito bom. Maria Pretinha também é muito bom. Tem inúmeras folhas para olhar, tá? Para-raio, Abre Caminho, Quebra-Demanda, também são boas. Babá, dentro da cultura iorubá, tem preparo de ervas para curar cicatrizes abertas? Eles tinham essa prática? Sim, tem. Tem vários tipos de medicina, agora tem que entender o que é, tá? Porque, às vezes, não só você precisa de um preparo, tá? Para passar no físico, mas você precisa, às vezes, de um ebó para transformar aquilo no espiritual. Lembrando que dentro da dualidade, Gabriela, é como se estivesse uma outra Gabriela no céu vivendo. Tudo tem que acontecer aqui para materializar aqui. Então a gente cuida primeiro no espiritual para abrir as bendições e cuida também no físico, tá? Poderia falar sobre a folha de acocô, como ela é utilizada? A folha de acocô, ela é a folha dos reis, ela é a folha da realeza. Ela é muito utilizada nas obrigações de orixá, não só para os ibás, mas também para banhos de potencialização ali numa iniciação ou em uma obrigação, para trazer a realeza das divindades na vida daquele devoto. E ela, por ser as folhas dos reis, elas também é utilizadas nos oiês. Os oiês significam os títulos. Quando a pessoa normalmente vai receber um título na África, vai colocar essas folhas na cabeça da pessoa, tá? Bom dia, babá. Existe o ITAN de 200 mais 1, negatividade, mais 401 positividade. Se assim, pode se dividir. Na verdade, isso daí não tem a ver com folha, tá? Isso daí tem a ver com os iromolés, as divindades da esquerda e da direita, tá? Isso daí tem a ver com o poder e a quantidade de se mostrar que são muito potentes. Esses 200 mais 1, esse mais 1 tem a ver a sua própria encarnação, tem a ver com o Exu, que é o iromolé, que é a divindade, né? Que transpassa o céu e a terra, mas existe sim essa divisão. Lembrando que na Nigéria nós temos muitos orixás não vieram aqui para o Brasil na época da escravidão, então o que a gente conhece aqui são os orixás mais populares, como Ogum, Oxóssi, Iemanjá, mas existem muitos outros orixás. Até aqui na casa nós cultuamos algumas divindades que são poucos conhecidas, como o Ouro, como o Coricoto, como o Orixá Ewe, como o Akogum, como o Baradá, e assim por diante. Orixá Oku, Orixá Oquê. Bom dia, babá. O que fazer para destravar a vida amorosa? Olha, gente, para destravar a vida em todos os aspectos, na minha visão, é consultando o Ifá. Consultando o Ifá, nós vamos fazer um diagnóstico. Então, imagine que quando nós jogamos o Opelé, nós vamos fazer uma ressonância magnética com Doppler. Então nós vamos encontrar ali onde estão as frequências e através daquela consulta vai vir um diagnóstico. Através daquele diagnóstico nós temos um tratamento, tá bom? Axé. Vivo na Europa e é difícil folhas, mas encontro alfavaca, louro, alecrim, posso fazer banhos com folha e água de coco? Essas folhas sim, porque são folhas heró e são folhas atrativas, tá? Pessoal, chegamos ao fim de mais uma live. Ainda tem muitas perguntas para responder. Vou responder só a última pergunta aqui. A nossa casa está na cidade de São Roque, em São Paulo. Axé, vamos ver. Babá, vi muitas controvérsias sobre o banho de açúcar. Alguns dizem que é um banho negativo, outros que é positivo. O que o senhor acha do banho de açúcar? Bom, quando a gente acha alguma coisa, significa que nós não temos certeza, tá? Então, sempre que entrar o eu acho, você já coloca que a pessoa não tem certeza. Neste caso, eu tenho certeza. Banho de açúcar não é tão interessante para você e para ninguém. Nós temos outros tipos de folha. O açúcar já é algo manipulado pelo ser humano. Como nós estávamos falando da cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar é o irequé. O irequé ele serve para trazer o crescimento familiar, por isso que fala de sociedade espiritual para trazer equilíbrio. Né? O açúcar ele já é um derivado da cana, ele já é um outro polo. Tá? Então isso às vezes pode até te trazer negatividades, dependendo do que vai fazer. Tá? Não aconselho. Outra coisa,
A bebida, a pinga. A pinga nós utilizamos dentro do culto, para colocar em banhos, para ser um ativador. Então, a pinga, ela tem um axé maravilhoso. Por quê? Porque vem da cana-de-açúcar, do irequé, que é o crescimento familiar. Só que o cara, quando ele começa a beber muita pinga, o que ele faz? Ele destrói a família. Por isso que eu falo de boa intenção, né? O inferno tá cheio. Por isso que nós temos que entender o conceito dos orixás. Aqueles que vão se aprofundar, entender melhor o orixá, mesmo que não seja iniciado, minha visão, tem que aprender a jogar Obi. Porque o Obi é o portal que você vai se comunicar com as divindades e vai saber ali se aquele banho de folha é indicado. Eu quero tomar um banho de folha. Abre um Obi, evoca as energias e você vai descobrir se aquele banho ele é adequado, ele não é adequado e assim por diante, tá? Pessoal, não se esqueça. Vamos tirar um print aqui, postar lá no nosso feed, nos stories, né? Aqui a nossa live, vamos tirar um print. Vou tocar aqui mais uma cantiga para vocês sobre Ossan. Na verdade, vou cantar sobre Ogum. Vou cantar uma cantiga de Ogum, me deu vontade de cantar de Ogum. Vou encerrar essa live cantando pro orixá Ogum, que é o orixá dos caminhos, é o orixá da guerra, é o espírito do ferro, digamos assim. E nós temos ferro no nosso corpo, por isso que quando a gente está com falta de ferro no nosso corpo, traz anemia para o nosso corpo. Até tem uma folha que é muito boa, comer para aumentar o sistema imunológico, que é Ora Pronobis, que é uma folha que tem ferro também e traz força para o nosso corpo e que Ogum nos abençoe. Axé Ogum, Ogum Yemanhê, Ogum Yemanhê. Ogum Onire, Onire Ogum, Awatoro Onire, Abate Ogum Onire, Onire Ogum, Awatoro Onire, Abate Ogum de Arere, Ileire. Gente, por favor, não esqueça de bater um print, postar lá no feed, tá? Pela quantidade de pessoas que tá na live, eu vejo lá que 6 pessoas colocam. Isso é muito pouco, pessoal. Tá? Então, ajuda a divulgar melhor esses conhecimentos, essa live, tá? Para que maior número de pessoas chegue a ter essas informações. Vamos lá. Mande sempre para vocês aí, né, quando a live começar, para aqueles seus amigos preguiçosos, aqueles que não vão querer saber disso, para entrar do nada aí um cara falando sobre os orixás. Achei Ilgo. Lacaie mantiu alubugo, mancebau adjalacaie mantiu alubu, lacaie ogo mancebau adjalu, ogo mancebau adjalacaie mantiu alubu, lacaie ogo mancebau adjalu, ogo mancebau adjalacaie mantiu alubu, lacaie ogo mancebau adjalu, ogo mancebau adjalacaie mantiu alubu.
Iberê, pessoal. Um grande beijo. Que Fá abençoe todos vocês. Elamoboru, elamoboye, elamoboyoboxixi.